Ricardo Cruz. Olá, Cláudio. Tudo bem, Ricardo? Está me ouvindo? Tudo, e vocês? 8 horas eu tenho o prazer e a honra de dividir a moderação dessa reunião, que faz parte do grupo Reuniões Científicas, junto com o Ricardo Cruz. Ricardo é um renomado cirurgião de cabeça, pescoço e buco-maxilo, membro da Academia Nacional de Medicina, e desenvolve hoje no Rio de Janeiro um dos mais bem-sucedidos projetos de humanização da medicina, chamado Humanidades, que acontece às quintas-feiras no Hospital Samaritano Botafogo. É uma honra, caberá ao Ricardo fazer a apresentação, e ele vai me ajudar também no controle do tempo com os apresentadores. Ele já está de posse da ordem das apresentações, vai apresentar a todos. Quero dar uma boa noite, de coração agradecer a todos que toparam participar desse evento, e vamos, sem mais delongas, passar para o Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo seu gentil convite para estar aqui coordenando contigo esse segundo encontro virtual Reuniões Científicas, que vai estar centrado em duas questões de extraordinária importância nessa pandemia. A primeira, como estamos lidando com o isolamento social, e a segunda, que é o que esperar do mundo pós-Covid-19. Nós temos aqui uma constelação de convidados, e eu vou dar a palavra, sem mais delongas, para a doutora Laís Perazzo. A doutora Laís Perazzo é médica, ela fez a sua residência em clínica médica, mas em seguida dedicou-se à consultoria para o setor de saúde suplementar, e hoje ela é diretora médica do América e Serviços Médicos, grupo hospitalar linkado à United Health Group Brasil. Então, Laís, é um prazer para nós tê-la aqui, e a palavra está contigo. Você tem 5 minutos para procurar nos dizer como está lidando com o isolamento social e o que esperar do mundo pós-Covid. Tirei óculos. Oi, Ricardo, Domênico, obrigada pela oportunidade, pelo convite, principalmente pelo espaço que vocês dão para a gente discutir, eu acho que questões que afetam a todos nós, né? O que a gente tem feito e como que a gente pensa que o mundo depois do Covid seria. Desafio falar isso em 5 minutos, mas vou tentar, fiz algumas anotações aqui, vou tentar ser breve, mas não sem antes passar pela constelação de painelistas, que acho que o Ricardo falou muito bem. É uma honra para mim estar aqui. Eu sou fã de todas as pessoas que estão nesse painel, mas, assim, uma coisa muito especial pela Rosisca, Domênico sabe disso. Então, Domênico, eu acho que você está fazendo um teste de esforço cardiológico, emocional, né? Então, vamos ver se eu consigo chegar aí no final a contento desse teste, né? Na minha parte emocional aí. Bom, como que eu estou lidando? Eu diria que tem 2 aspectos aí. Primeiro, profissional, né? Na parte profissional, eu acho que eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Por mais que eu seja médica e esteja acostumada a essa questão de não haver muita barreira entre a vida pessoal e a vida profissional, né, porque a gente está acostumado a ter um pouco essa interferência, algumas barreiras tradicionais entre trabalho e ambiente pessoal foram rompidas hoje, né? A questão do final de semana, a presença física, com os encontros virtuais como que a gente está tendo aqui, mas eu acho que principalmente na função que eu ocupo hoje é o senso de urgência. Então, como eu tenho do outro lado um paciente para ser atendido, ou uma força de trabalho, ou um profissional que está precisando do apoio da nossa empresa para cumprir a sua tarefa a contento, não é uma coisa que a gente pode esperar as pessoas terem agenda para fazer reunião. Então, acho que esse senso de urgência realmente está colocando a gente na página, assim, trabalhando muito, né? Mas, por outro lado, eu estou aprendendo muito, tenho um senso de utilidade em tudo que eu faço hoje, e de relevância, né, muito grande. Então, a recompensa também ela é muito importante. As pessoas aprendendo com o convívio das pessoas. A gente tem um comitê técnico que acabou de encerrar agora, antes de eu entrar aqui nessa reunião, com diversas pessoas de diversos skills, infectologistas, intensivistas. Tá bom. Mas eu ia resumir, então, também aprendendo a trabalhar sem vaidade, né, a trabalhar coletivamente, pelo bem do paciente, pelo bem do coletivo. E o que eu ia falando o vírus está fazendo a parte dele, tentando sobreviver, a gente tem que fazer a nossa parte como sistema de saúde, como sociedade,
para a gente sobreviver também, eu acho que a gente é mais forte que eles. Na vida pessoal, me adaptando como todo mundo, né? Tentando manter uma atividade equilibrada de alimentação, aqui equilibrada, vida mais ativa. Eu faço meditação todos os dias de manhã, pratico yoga 2 vezes por semana, tento encontrar os meus amores, encontros virtuais, né? Eu estou em isolamento 1 mês antes da pandemia começar, meus filhos saíram de casa, minha filha está trabalhando num hospital em São Paulo, atendendo pacientes com Covid, meu filho está fora do Brasil, e eu acho que todos nós estamos fazendo a nossa parte, o melhor que a gente pode, para que a gente consiga enfrentar essa pandemia e sair melhor do que entrou, né? Como eu acho que a gente deve fazer. Eu sou otimista, viu, Domênico? Sempre fui. Eu acho que é uma característica muito forte. Eu acho que os sistemas de saúde, para falar um pouquinho da área que eu atuo, estavam sendo desafiados há muitos anos, né? A longevidade, a questão do custo, como dar acesso a mais pessoas. Então, assim, eu acho que a gente agora está muito evidente, todas as nossas mazelas, né, ficaram mais evidenciadas, nossos desafios de simplificar, de ter foco no paciente, de trazer também a visão do paciente para dentro do sistema. Ele também precisa pensar sobre qual é o papel dele nesse coletivo. Então, o comportamento do indivíduo afeta o coletivo, que depois afeta a vida dos indivíduos novamente de volta, né? Todo mundo está tendo essa oportunidade de pensar qual é o meu papel nesse mundo que eu habito, ainda que transitoriamente eu habito dentro dessa comunidade, dentro desse universo. Então, como eu posso individualmente contribuir mais? E essa máxima vale muito para o sistema de saúde, né? Como que o comportamento individual pode afetar o coletivo. Eu queria finalizar falando assim, pelo meu otimismo, eu tenho 2 certezas, sabe? Eu tenho certeza que vai passar e eu tenho certeza que a gente vai sair melhor do que entrou. Mas o Veríssimo falou uma coisa numa coluna recente, que a gente não pode usar a expressão em compensação nessa pandemia. Então, a gente está vivendo um momento, eu acho, dramático para a humanidade toda. A gente perdeu muitas vidas, a gente ainda vai perder muitas vidas. Tem muita gente sofrendo em função disso tudo. E nenhuma melhoria, nem no sistema de saúde, nem na sociedade, vale uma vida, que dirá milhares de vidas. Então, eu acho que a expressão em compensação, ela não cabe aqui. Mas o que eu acho que cabe é que, em respeito, não é, a tudo que está acontecendo, a quem está sofrendo, a quem está perdendo o seu ente querido, a quem está dando a sua própria vida nesse processo todo, a gente tem que pensar sobre o nosso papel nisso tudo. Eu acho que a gente, por isso essa minha convicção de que a gente vai sair melhor do que entrou, em respeito a tudo, a toda a dor, a todo o sofrimento, a tudo que a gente está tendo que passar, eu acho que é imperativo, né, que a gente saia melhor do que entrou dessa pandemia. Acho que esse era o comentário que eu tinha para fazer aí no meu tempo. Espero ter conseguido cumprir o tempo. Parabéns, excelente, obrigado. Laís, muito bom, muito legal. Ricardo. Muito obrigado, viu, Laís? Muito obrigado. Eu queria convidar, então, agora o Dr. Romeu Cortes Domingues. Ele é médico, é especialista em radiologia, fez seu fellow em ressonância magnética pela Universidade de Harvard, em Boston. Ele é sócio fundador do CDPI, da Multimagem, e atualmente ele é o presidente do Conselho de Administração da DASA, que é uma empresa de diagnósticos médicos. Romeu, a palavra está contigo. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Romeu? Amigos aí, Cláudio e Ricardo Cruz, é um prazer estar aqui com vocês. É a pergunta difícil, né, que a gente está lidando, né, porque é um misto de vários sentimentos, né, Cláudio? A gente... Primeiro, eu gosto muito de gente, né, então não poder encontrar os amigos, né, família, não poder abraçar, isso é muito ruim, né, cara? Ontem eu fui num velório, fiquei lá 10 minutos, não poder dar um abraço nas pessoas, isso é muito duro, muito duro. Segundo, como a Laís falou, né, a gente está trabalhando demais, né? Mais até que eu trabalhava. Acho que agora não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, toda hora tem vídeo, tem reunião, é um comitê de crise diária, a pandemia é uma coisa dinâmica, dá uma ansiedade, porque um dia você tem reagente, outro dia você não tem, um dia você promete exame, então você não poder ajudar as pessoas, né? Então, isso é angustiante, a gente se sente muito impotente, né, como médico, né, a gente não poder
ajudar de forma mais, tanto seja no diagnóstico, seja às vezes com um medicamento, uma vacina. A gente sente assim, como médico, a gente vê o mundo discutindo crise, Estados Unidos e China, petróleo, e a gente ser pego por uma pandemia dessa que para o mundo em 3 meses, né? A bolsa despencar 30 pontos em menos de um mês nos Estados Unidos, desemprego, depressão, é muito duro, é inimaginável para todo mundo, a OMS também, acho que jamais imaginava. Então, isso essa fase muito dura, né? A gente não poder dar mais carinho. Eu encontro com a minha mãe raramente, de longe, e ela não entende porque eu não posso abraçá-la. Isso para mim me deixa muito triste. A gente está mais digital, né? Até eu que não sou um cara muito digital na parte jurídica, mas na pessoa física eu não era, tive que ficar mais digital e a gente acaba também uma coisa, né? A gente trabalha muito, sempre muito fora, muito compromisso, a gente tem mais tempo para a família, né? Para os filhos, esse é o lado bom, né? A gente poder jantar, estar próximo dos filhos. Por outro lado, acaba sempre falando muito do Covid, o jantar, almoço acaba em volta de quem está doente, de quem pode ficar, das pessoas que estão próximas, de quem morreu. Então, a gente tenta, às vezes até tenta tomar um vinho toda noite, né? Tem que tomar cuidado, não é? A gente quer tomar vinho, né, Cláudio? A gente que gosta, então tem que segurar esse lado também, né? Por outro lado, eu vejo que as pessoas estão mais solidárias, né? Eu fiquei surpreso, a gente levantou aí uma ação para ajudar o HU. Fiquei impressionado, e mesmo uma semana a gente conseguiu recurso para fazer os 60 leitos lá, né? Agora já tem quase 38 já funcionando, né? Estamos com dificuldade de mão de obra, né? Todo mundo, difícil, tá? Dificuldade de respirador e de mão de obra, né? As pessoas estão se afastando, né? Mas, por outro lado, dá um pouco de ansiedade também, porque depois, pela segunda resposta, a segunda pergunta, a gente não sabe quando vai acabar, né? E como vai acabar, né? O relaxamento do isolamento social é uma coisa ainda muito empírica, né? A gente vê nos países que fizeram isolamento foram melhor e começam a relaxar, como a Alemanha, e se tiver que endurecer, endurece, como o próprio Hong Kong e Singapura, que relaxaram e depois voltaram. Então, está um pouco de ansiedade, a gente está doido, a gente não pode programar o que eu vou fazer daqui a 2, 3 meses, vou poder viajar, vou poder tirar férias. Então, essas dúvidas que a gente tem deixam um pouco ansioso, né? Eu já sou um pouco ansioso, então a gente... Mas acho que o ruim disso tudo, né? O vírus não escolhe as pessoas, mas a gente vê que quem pode ter um médico bom, um hospital bom, a doença é muito cruel, ainda mais com as pessoas idosas, as pessoas conseguem... Então, tem o lado ruim que, como você falou, né, na África, acho que não tem um país na África que tenha mais respirador. Então, apesar do vírus ele pegar todas as camadas, mas ele é muito mais ingrato com a população que não tem nem acesso a condições sanitárias mínimas, né? Então, não sei, acho que é isso aí, não tem mais o que falar, não. Muito bom, Romeu. Romeu. Ricardo. Muito obrigado, viu, Romeu? O nosso próximo convidado é Charles Suleiman. Ele é médico, fez sua residência médica em pediatria inicialmente, especializou-se em neonatologia e logo em seguida dedicou-se à gestão. Hoje ele é o diretor do Centro de Treinamento Edson Bueno e é o atual diretor médico da UHG Brasil. Charles, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse encontro que é promovido pelo Cláudio Domênico. Muito obrigado por você ter vindo. Ricardo, Cláudio, eu que agradeço. É um prazer enorme estar virtualmente com tantas pessoas queridas e trazer um pouco das reflexões aí que o Cláudio provocou. São muitas. Assim, isso passa o tempo inteiro na cabeça da gente. Mas, tentando dividir em duas partes, né, eu diria que a primeira, dizendo como é que isso tem impactado a rotina na quarentena, tem sido insana, né? A gente tem trabalhado, como a Laís falou, de uma maneira louca, né? Eu acho que o vírus ele está
revelando muita coisa para a gente. O vírus é um fato da natureza, né? O significado quem dá é a gente, e ele está fazendo com que a gente ressignifique muita coisa. Até a própria casa está sendo ressignificada como um espaço de conexão com o mundo, né? E ela tem, e esse vírus também tem revelado, né, assim, toda a vulnerabilidade humanitária que a desigualdade social do país traz, né? Então ele é revelador. Eu imaginava que finalmente a gente tivesse encontrado um inimigo comum e que isso provocasse um alinhamento, né, de todos os países, de todos os governantes, de todos os partidos, e eu me enganei, né? Eu me enganei que a gente até na hora que encontra um inimigo comum, né, a gente consegue polarizar, né, e aí me vem muita coisa voltada aí para a maneira como as massas se comportam, né? Então, assim, as massas elas se comportam de uma maneira muito rasa, né? Então, mesmo quando elas são compostas por pessoas muito ilustradas e muito ilustres, muito preparadas, no coletivo eles se comportam de uma maneira muito diferente, né? Ela se comporta polarizando, se comporta transformando suspeita em certeza, a antipatia vira um ódio, né? Crédula, né? Se aparecer hoje uma notícia de que descobriram que uma nova droga cura, né? A gente quer se pegar nisso, né? Ela critica pouco, é intolerante, confunde autoridade, que é muito importante nesses momentos, com autoritarismo, né? Vê a bondade como fraqueza, que é força, né? Então, assim, ele exige uma fortaleza, exige até um pouco, eu diria até violência, né? Está querendo ser dominada, é conservadora. Então, é muito impactante para mim ver como no coletivo, né, a sociedade se comporta, né? Os pró-isolamento social, os contra, né? Então, parece que a gente não perdeu de vista que a gente tem um inimigo comum, que é um fato da natureza, ele não, em si não tem significado, quem dá o significado é a gente. Então, a maneira, eu fico o tempo inteiro trabalhando, né, do mesmo jeito que vários e muitos de nós estão trabalhando, né, no sentido de olhando para o que aconteceu para grandes sociedades, grandes civilizações, países mais desenvolvidos já tiveram seu sistema de saúde colocado de joelhos, né? O que está acontecendo em Nova York, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, né? E imaginar o desafio que a gente tem de evitar que essa pandemia vire um pandemônio, né? Mais do que isso, né? Hoje eu não acho nem que morrer tentando é o suficiente, a gente tem que morrer tratando, né? Morrer tentando é o relato que eu já começo a ver, né, de hospitais que só estão conseguindo dar conta de usar respiradores porque o paciente chega muito grave e morre em menos de 6 horas. Isso para mim é morrer tentando. Essa patologia é séria, é grave, ela precisa de muito mais do que um respirador, ela precisa de gente preparada. Então, isso é tão visceral para quem está na linha de frente, é tão visceral para quem acompanha o sofrimento dos trabalhadores da saúde, dos pacientes, das famílias, a perda da dignidade na hora da morte, o que o Romeu falou, as pessoas não poderem ter chance de se despedir, de cumprir rituais que eram e são tão importantes, né, no comportamento humano, né, o ritual do luto e o ritual da perda. Isso é tão revelador e que não vai resolver. A gente tem um sistema de saúde que trata de um lado, não trata do outro. A gente vai ter que realmente quebrar essas barreiras e encarar, né, que do jeito que a gente vem conduzindo, né, a sociedade e esse modelo altamente perverso que existe na sociedade brasileira não tem de fato mais lugar, não tem mais, ele não vai se sustentar como modelo, né, e ele exige muito mais do que uma atitude bacana durante a epidemia. A gente vai ter que mudar definitivamente de atitude, né? Então, isso aqui foi o meu aviso, que eu cumpri meus 5 minutos e tem que ser disciplinado aqui com o horário. Terminei aqui. Muito obrigado, viu, Charles? Muito obrigado pela sua participação.
Arnaldo Goldenberg é um médico especialista em psiquiatria, fez a sua formação psicanalítica na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e hoje ele atua na sua clínica privada aqui no Rio, tanto na área de psiquiatria quanto na área de psicoterapia. Arnaldo, muito obrigado por você ter vindo aqui, atendendo ao convite do Cláudio Domênico e o meu próprio. Boa noite para todos vocês. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Eu pensava que eu podia falar e depois me pareceu meio óbvio, porque cada vez que um profissional de saúde mental é convidado a falar, ele obrigatoriamente tem que falar de emoções. E sempre falar de emoção é uma tarefa árdua. E para exemplificar isso, eu vou ler para vocês um trecho minúsculo de um trabalho do Sigmund Freud, em 1890, quando ele tentava mostrar para os médicos em Viena que as emoções tinham influência na saúde física. O Freud disse assim: a ação da emoção sobre o corpo encontrou muito pouca honra aos olhos dos médicos. Pareciam temer que, se concedessem certa autonomia à vida emocional, deixariam de pisar o terreno seguro da ciência. Isso Freud escreveu em 1890. Obviamente que hoje em dia o nosso preconceito em relação às emoções é infinitamente menor, mas é ainda um ponto fundamental e que traz muito sofrimento, porque nós estamos vivendo uma emoção dramática nesse momento, que é o medo. Medo do que a gente não conhece, medo do que a gente não sabe, medo do que a gente não consegue prever. E nós, humanos ocidentais, temos o péssimo hábito de nos agarrar a certezas, mesmo sabendo que sejam certezas falhas, certezas meio capengas, mas nós construímos o nosso dia a dia, e principalmente o dia de amanhã, a partir de alguma certeza. E o coronavírus veio tirar completamente essas nossas certezas. Então, eu acredito que todos nós estejamos vivendo, respondendo uma das perguntas que o Cláudio e o Ricardo fizeram, esse pavor de lidar com tudo que é incerto. E isso traz uma angústia e uma ansiedade brutal em todos nós. Claro, aí eu vou copiar uma frase de Leonard Levy, que foi diretor lá do Instituto Karolinska, em Estocolmo, quando ele diz que o ser humano é capaz de se adaptar ao meio ambiente desfavorável, mas esta adaptação não ocorre impunemente. E é verdade. Nós temos condições de nos adaptar. Sempre nos adaptamos. Na maioria das vezes, nós conseguimos vencer com a nossa capacidade de adaptação. Mas isso tem um preço. E o preço, nesse momento, que nós estamos pagando, né, é a nossa ferida narcísica, a mácula violenta no nosso amor próprio, eu diria que na nossa vaidade, quando nós caminhávamos para o transhumanismo. Existe um livro de Luc Ferry, muito bom, a respeito da revolução transhumanista, onde ele mostra como o ser humano, mesclado com a máquina, vai viver cada vez mais, e a medicina vai se ocupar apenas de amplificar os dotes do ser humano, amplificar a inteligência, amplificar a força, amplificar a visão, e não mais tratar de doenças. E aí surge o coronavírus, que nos humilha e nos coloca na nossa verdadeira condição de frágeis, vulneráveis e impotentes. E eu realmente acredito que, se nós pudermos lidar com essa nossa vulnerabilidade, com essa nossa impotência, com uma verdadeira humildade, nós seremos capazes de usar a nossa criatividade para poder lidar com o novo. Porque, de fato, fazer uma previsão do que vai acontecer pós-pandemia seria, de novo, eu arrogantemente querer me agarrar a uma certeza, ou arrogantemente querer ter o controle da situação. Eu, honestamente, não sei. Eu posso imaginar várias coisas, mas a única coisa que eu quase tenho certeza absoluta é de que será tudo novo, e eu vou ter que inventar um jeito de poder lidar com essa novidade.
Muito obrigado. Excelente, Arnaldo. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado pela sua participação. Domênico, nós estamos agora com 400 participantes na nossa sala. Viu? Parabéns a você mais uma vez pelo prestígio que você tem. José de Jesus Camargo é médico. Ele é especialista em cirurgia de tórax e completou a sua formação na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Ele foi o pioneiro do transplante de pulmão na América Latina, em 1989, há 30 anos atrás. Hoje ele tem 680 casos de transplante de pulmão. Ele foi o único a realizar transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos. Mas, além de ser um médico destacado, membro da Academia Nacional de Medicina, na área de literatura, o Dr. Camargo tem 6 livros de crônicas e ele é o colunista do Caderno Vida, do jornal Zero Hora de Porto Alegre, em substituição a Moacir Scliar, este famoso e saudoso médico e escritor que faleceu em 2011 e ocupava a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. Vocês vão ouvir agora José de Jesus Camargo, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter vindo, Camargo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio, pelo convite e pela oportunidade de conviver com esse grupo tão seleto de conferencistas. Bom, eu, como população de risco e tendo uma filha médica, estou numa vigilância terrível. Só tenho conseguido sair de casa para transplantar uma espécie de tornozeleira eletrônica. Mas eu acho que a coisa mais interessante da nossa experiência é a incerteza de quando isso vai terminar. Porque eu exemplifico com a condenação a uma solitária. Nós vamos condenados a uma solitária 30 dias. Acho que contaríamos bem que usaríamos a contagem regressiva dos dias para nos mantermos animados. Mas nós estamos condenados a uma solitária sem prazo definido. E isso é muito, muito absurdo. Outra coisa muito interessante é que a nossa geração nunca viveu a experiência do medo coletivo. E isso realmente é uma experiência original. Porque ela mistura generosidade, medo, hipocrisia e sadismo. E a gente vê tudo isso realmente presente no nosso novo dia a dia. É uma salada pesada demais, dada num período tão curto. Você se dá conta, Ricardo, que no dia 3 de março, na posse, na Academia Nacional de Medicina, nós estávamos muito felizes e nem sonhávamos que aquela seria provavelmente a última oportunidade para nos abraçarmos durante meses. E essa foi uma descoberta realmente muito aguda, muito intensa, e que deixou as pessoas muito traumatizadas. Eu vejo na mídia o interesse de expressar gratidão aos médicos e aos paramédicos que trabalham na zona de frente, no enfrentamento direto da doença. Mas também há, nos bastidores, manifestações que mostram o quanto o medo pode atropelar a razão. E inúmeros exemplos têm sido citados de pessoas que são agredidas, como uma médica aqui de Porto Alegre, que encontrou no para-brisa do carro um bilhete: se alguém desse condomínio adoecer, você é culpado. Pede a linha de frente. Ou aquela enfermeira de Barcelona que teve o carro pichado: rata contagiosa. Ou a nossa querida Lia Luft, que adora Gramado, e que ao descer do carro foi abordada por um casal e xingada com alguém que viu a placa e disse: volte para Porto Alegre, não venha mais aqui trazer doença. Realmente isso que o professor Arnaldo falou, do medo, é uma coisa capaz de transformar as pessoas no rumo da irracionalidade. Mas o que nós temos que esperar é que esse sofrimento, que sempre tem que ter uma justificativa, tenha, de fato, a possibilidade, ou nos dê a possibilidade de evoluirmos como pessoas. Esse otimismo, e eu concordo que nós temos que ser otimistas, mas esse otimismo não tem respaldo na história. Todas as situações trágicas, e algumas delas muito mais trágicas do que a atual, resultaram, na maioria das vezes, em pessoas mais rancorosas e mais vingativas. Eu acho que nós temos que fazer um grande esforço para evitar que isso se repita. Obrigado. Excelente, professor. Ricardo. Muito obrigado, viu, Camargo, pelas suas palavras.
Nossa última relatora é Rosisca Darcy de Oliveira. Ela é jornalista, escritora, membro da Academia Brasileira de Letras. Ela ocupa a cadeira de número 10 desde 2013, quando sucedeu Ledo Ivo. Suas obras tratam principalmente de temas como o feminismo, a educação e a vida contemporânea. Ela é colunista do jornal O Globo, escreveu hoje nesse jornal, e é ela que vai nos falar agora a respeito destas perguntas que o Domênico lança. Muito obrigado por ter estado aqui conosco nessa noite, Rosisca. Muito obrigada pelo convite. Eu só lamento porque eu não consegui ouvir as perguntas do Domênico. Não sei se estão me ouvindo agora. Estamos te ouvindo bem, Rosisca. Sim. Domênico, eu não ouvi suas perguntas, mas não tem importância, porque eu gostaria de entrar no espírito exatamente de tudo que está sendo dito aqui. E, antes de mais nada, eu queria prestar uma homenagem a todos vocês que são médicos. Eu acho que eu sou a primeira aqui que não sou médica falando. E eu queria prestar uma homenagem a vocês, porque nunca se fará suficientemente justiça ao trabalho dos médicos e do pessoal da saúde em geral nesse momento. Por isso mesmo, eu acho que pessoas como eu, que não são médicas, eu sou escritora, e que estou guardando o isolamento social em casa, eu não faço mais do que a minha obrigação, não apenas pela minha própria segurança, mas como uma obrigação moral, junto àqueles que estão lutando no front, né? E que não podem mais ser sobrecarregados. Então, o isolamento social, para mim, ele é necessário, ele é comprovado como importante na experiência de outros países, mas ele é, sobretudo, uma obrigação nossa. Nós devemos isso ao pessoal da saúde. Né? Bom, como é que eu vivo, como é que eu estou vivendo esse isolamento? Né? Eu tenho observado uma coisa muito curiosa, é que duas balizas fundamentais da vida cotidiana foram completamente transformadas. Né? A primeira, o tempo, né? A maneira como nós vemos, todo mundo se queixava que não tinha tempo, e agora, de repente, as semanas se diluíram, o tempo se desfez, e nós estamos, nesse sentido, um pouco perdidos, quer dizer, tentando manter uma rotina. É bom que façamos isso, mas uma rotina que é mais uma memória do que era vivido do que propriamente uma vida real. Há um certo sentido de irrealidade na vida que se está vivendo, não só em relação ao tempo, mas também em relação ao espaço em que nós estamos vivendo. Né? Quer dizer, as nossas casas, elas já não se parecem, evidentemente, que é muito diferente se tem um espaço confortável ou se não se tem esse espaço. Mas, de toda maneira, eu acho que é um sentimento comum, que é um sentimento de estranheza diante da sua própria casa, porque você se mexe de outra maneira, a casa está articulada com outras, não está articulada, por exemplo, com as escolas, enfim, as presenças em casa não são como eram antes. E isso, evidentemente, tem trazido toda uma série de questões para a convivência entre as pessoas. Eu diria que onde essa convivência era, já antes, uma convivência solidária, ela se tornou cada vez mais solidária. Onde havia brutalidade,
evidentemente que isso se transformou em mais violência. A violência doméstica tem acontecido muito nesse período, e isso é dramático. Agora, eu diria que Dr. Arnaldo foi exatamente ao ponto que eu ia abordar. O mais dramático, eu penso, a angústia maior nesse momento, juntamente com a angústia, evidentemente, da ameaça de morte, que todos estão vivendo, é a angústia da incerteza. Não se tem mais nenhuma certeza de nada. A única coisa certa, a única coisa que nós sabemos é que nós não sabemos o que vai acontecer e não podemos prever nada. As previsões seriam uma armadilha em que a futurologia cai, porque a futurologia costuma apresentar como previsão de futuro uma espécie de aprofundamento das tendências presentes na realidade. Ora, nós fomos atropelados por aquilo que não estava absolutamente presente na realidade de ninguém. Mesmo se talvez um homem como Bill Gates ou como o Obama tenham falado na possibilidade de uma tragédia sanitária, de uma epidemia, de uma pandemia, isso não entrou na consciência individual de ninguém, e muito menos numa consciência planetária. Muito menos. Então, nós estamos, na verdade, atropelados por esse sentimento que o Dr. Arnaldo descreveu muito bem, que é a angústia da incerteza e da perda de controle. Então, viver essa incerteza vai ser certamente o nosso destino, não só durante a travessia, que nós estamos fazendo agora, mas também no mundo de amanhã. E eu creio que nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que trabalhar, conviver, primeiro reconhecer que nós temos medo de ficar doentes, reconhecer que nós temos medo dessa doença. Com relação ao que esperar do mundo pós-Covid-19, bem, a Rosisca terminou a sua coluna de hoje no jornal O Globo dizendo que a pandemia impõe, e ela acabou de reafirmar isso, a incerteza como regra do mundo. Essa foi a expressão que Rosisca utilizou hoje no final do seu artigo, que a pandemia impõe a certeza como regra do mundo. Eu não discordo da Rosisca, mas eu tenho esperança no que diz respeito às relações comportamentais que possam se estabelecer uma nova forma de olhar o mundo e para o outro também, de uma forma muito mais positiva. É bom lembrar que as crises frequentemente obrigam as pessoas a se unirem mais, a trabalharem como equipes, como times, e a gente já viu isso em outras gerações que viveram períodos pós-guerra. Mas é claro que as questões emocionais, que muito bem salientou o Arnaldo, pós-pandemia, podem deixar sequelas importantes, como a acentuação do medo e da ansiedade entre as pessoas. E pode ser que isto venha a consolidar novos hábitos que, na verdade, serão positivos, como, por exemplo, esses cuidados com a saúde e o bem-estar que, no momento, estão tão exacerbados, né? Com o isolamento social, as lives explodiram, né? Principalmente no Instagram e através de plataformas como essa, Zoom, nós estamos utilizando. Então, a outra questão comportamental que deverá ocorrer, na minha opinião, é a procura do conhecimento através dos denominados cursos online. Da mesma forma, eu acho que o ensino à distância deverá se expandir, viu, Cláudio? Mas, de qualquer forma, para eu terminar esse meu breve relato, eu diria que essa pandemia pelo novo coronavírus jamais será esquecida pela nossa geração, jamais. E pode ser, sim, como muitos pensadores colocaram, um marco que encerra o século XX, 20 anos depois, em 2020. Esse será o marco que realmente mudará o que aconteceu no século XX e o que vai acontecer no século XXI. Resta esperar que seja melhor para todos nós. Excelente, Ricardo. Muito obrigado. Eu tenho algumas pessoas na plateia que eu gostaria de dar 1 minuto
são pessoas expoentes da nossa medicina, estão sempre brilhando, estão trabalhando muito aí. Eu gostaria de dar 1 minuto para 3 pessoas que estão aqui presentes nessa plataforma para falar o que espera do mundo pós-Covid. Daniel Tabac, Margarete Dalcomo e Benhur de São Paulo, que está aí nos ouvindo também. Começando pela Margarete. Margarete Dalcomo é pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, tem dado aí um show nas TV, nas crônicas dela, tem nos brindado com excelentes aulas e comentários a todo momento. Margarete Dalcomo, o que esperar do mundo pós-Covid? Obrigada, Cláudio. Imagina, eu estou tão contente de rever vocês, eu tenho muita saudade dos nossos encontros, né? A primeira coisa que eu diria é que nós estamos juntando mais cicatrizes, muitas cicatrizes. Eu hoje me sinto, né, eu passei a ter os meus primeiros cabelos brancos nas últimas 6 semanas, né, tardiamente, eu juro que eu nunca pintei, eles eram naturais, e agora vocês vão me rever já com os cabelos rapidamente, ficaram branquinhos, né, incrível isso para uma mulher. E acho que nós mudamos, adquirimos novas cicatrizes, eu conversei isso com a Rosisca pelo telefone hoje, nessa manhã, Cláudio, mas acho que entre muitos aprendizados, sem dúvida nenhuma, um novo aprendizado como nós vamos passar a tratar com o nosso luto. Né? E o nosso luto significa como nós consolamos aqueles mais perto de nós. As relações de parentesco seguramente precisarão ser revistas pela imposição com a qual todos nós, né? Não nós médicos, porque eu saio de casa todo dia para trabalhar, mas a maioria das pessoas que eu tenho ouvido, né? Amigos, clientes, alunos e todo mundo, quer dizer, certamente, forçosamente as relações de parentesco passarão a ter um novo formato e eu espero que uma nova qualidade, e nós passaremos a viver com as nossas alegrias e com o nosso luto de uma outra maneira, de uma outra qualidade que eu ainda tenho, vocês têm visto, eu tenho escrito sobre isso, eu ainda tenho esperança de que nós possamos sair melhor do que entramos nesse início do século XXI. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada a todos que eu tive a alegria de ouvir. Um beijo grande, obrigado pela participação. Daniel Tabac. Daniel, está me ouvindo? Se o Daniel não está me ouvindo, por favor. Benhur, de São Paulo, está me ouvindo, Benhur? Olá, Cláudio, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo. Para mim é um enorme prazer estar com vocês e estar aprendendo nessa noite. Eu quero dizer o seguinte, uma das grandes esperanças que eu tenho, rapidamente falando, do mundo num momento pós-Covid é que a gente consiga fazer muito mais isso que nós estamos fazendo agora. Eu, por exemplo, estou convivendo com pessoas com as quais eu jamais conviveria se isso não estivesse acontecendo, num momento à distância e de uma forma tão rica e prazerosa num momento tão difícil. Mas o que eu acho que mais tem servido para mim, viu, Cláudio, é pensar em que a gente tem que ter uma visão muito mais forte, muito mais preocupada com o próximo e muito mais incomodada com os desconfortos do dia a dia, principalmente na área médica. A tendência do ser humano é se acostumar com o complicado, com o difícil e com o inaceitável. Eu acho que a gente não pode se acostumar mais com o inaceitável. A gente tem que mostrar que existem formas melhores da gente fazer isso. E nos últimos segundos que eu tenho no meu minutinho aí, que eu já passei, eu quero dizer o seguinte, eu tenho aprendido bastante em casa que o prazer que eu tenho em operar um doente, em tratar dele, ele é maior ainda com todos os grupos que eu tenho participado e feito hoje discussões tentando ajudar todos que estão precisando, mesmo que daqui de casa, mesmo que pouco ao hospital, mesmo que não à frente de um único doente. Eu acho que isso tem me dado até mais prazer do que operar. Obrigado pela oportunidade, Cláudio, e obrigado por todos aí de ter ouvido coisas maravilhosas. Maravilha, Benhur. Daniel Tabac, a Rosisca, a sua face não aparece muito bem na tela. Já comentaram aqui, o pessoal quer te ver, Rosisca. Você está com a tela do computador um pouquinho virada. Daniel Tabac está nos ouvindo? Melhor assim? Melhorou ou não? Um pouco. Não. Melhorar mais.
Aí está começando a melhorar muito mais. Eu não sei como melhorar isso, porque... Se afasta um pouquinho da tela, talvez. Assim, talvez? E aí a gente te vê. Maravilha, Rosisca. Daniel Tabaque, não sei se está aparecendo aí. Você está me ouvindo, Daniel? Estou vendo, Cláudio, estou vendo. Daniel Tabaque, esperado do mundo com esse Covid, Tabaque. Então, eu te agradeço essa oportunidade e também eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, sobre o momento em que acontece, como todos nós, e eu tenho oscilado, acho que como todos nós, diante dessa incerteza. Por um lado, eu quero acreditar na natureza humana, na possibilidade do aprendizado, na possibilidade de que nós reconheçamos que, nesse momento, a gente percebe que a nossa vida depende do outro, da mesma maneira da outra. Esse distanciamento social se deve ao fato que o vírus, a maneira como nós nos protegemos, nós precisamos ficar distante do outro. Então, a gente realiza mais do que nunca como que isso nos está privando da proximidade individual. Infelizmente, a história, eu espero que a história não se repita. De fato, a gente pode reconhecer que depois da Segunda Guerra Mundial ocorreu a Declaração dos Direitos Humanos, mas a gente vê quais os problemas da sociedade humana, da natureza humana, em que, infelizmente, a gente nunca imaginou que outros genocídios aconteceram e tantos aconteceram. Então, a gente precisa realmente evoluir. Evoluir no sentido de reconhecer as nossas limitações, ter humildade de reconhecer que nós abusamos do meio ambiente e que, sem dúvida nenhuma, foi assim que essa mutação permitiu que esse vírus absolutamente agressivo desenvolvesse essa capacidade de nos agredir. Quer dizer, isso não é um momento divino, simplesmente isso é um resultado das pressões ambientais que nós promovemos durante todos os anos. Então, nós temos que mudar, nós temos que nos transformar. Eu acho que uma das formas da gente transformar é exatamente o sentido maior de exercer o nosso sentido de compaixão, né? Quer dizer, reconhecer que a nossa vida depende do outro e vice-versa. Então, eu acho que se precisa haver um aprendizado, eu acho que esse é o aprendizado principal que a gente precisa ter e a gente não precisa esperar para o mundo pós. Eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que a gente tem que agir hoje. Quer dizer, as nossas ações começam hoje. Quer dizer, se nós não agirmos hoje, não haverá amanhã. Então, acho que a gente deve se preocupar menos com o futuro e mais com o presente. Muito bom, Tabaque, excelente. Nós já estamos nos aproximando do fim. Antes de chamar o Zuenir Ventura, eu gostaria de dar um depoimento do que foi muito comentado e falado aqui, que é o medo. Nesses últimos 30 dias, eu fui diariamente ao hospital, diariamente eu entrei em CTI, diariamente eu tive que paramentar para ver doente de Covid. E o medo está estampado na cara desses pacientes, o medo da morte. O medo dos familiares não poder ver os seus pacientes, como foi comentado aqui pelo Romeu. O medo da incerteza. Eu, quando saio de casa diariamente, eu tenho medo não só de eu me adoecer, como trazer o vírus para a minha família. E eu vejo que assim, fala-se muito dos profissionais de saúde, fala-se muito de toda a cadeia que está trabalhando, dos balconistas de farmácia, dos frentistas de gasolina, dos entregadores, mas eu tenho uma admiração e queria fazer em público uma homenagem a todo o grupo de enfermagem. A gente que lida no hospital o dia inteiro, nós passamos às vezes 30 minutos, 20 minutos com o paciente, mas são os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros que dão banho, que lavam, que aspiram, que cuidam, que ouvem e que confortam nesses momentos de medo, né? Cada vez mais, assim, eu tenho uma admiração enorme por essa turma da enfermagem, por esse grupo tão bonito da enfermagem, no ano que comemora-se 200 anos da Florence Nightingale, considerada a matriarca da enfermagem moderna, vamos dizer assim. Então, só para deixar isso, porque o meu medo que eu vejo é um medo real, é um medo de adoecer, é um medo de contaminar amigos, é o medo das pessoas que eu vejo nos hospitais de não poderem respirar, estão sozinhas nos quartos. É muito triste isso que a Margarete falou do luto também. A gente nota essas pessoas totalmente isoladas, né? E a tecnologia tem sido o grande aliado dessas pessoas quando a gente vai visitá-los. Eles nos ligam, os pacientes de Covid, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Então o trabalho aumentou de uma forma muito grande, né? E tem que ser feito também com uma proteção para os profissionais de saúde. Eu acho que essa reunião foi assim, excepcional, 400 pessoas, agradecer ao Ricardo, a todos os palestrantes, e vamos nos preparar
para fechar com chave de ouro, escutando o mestre Zuenir Ventura, jornalista, escritor consagrado, membro da Academia Brasileira de Letras. Zuenir, está com você agora, meu amigo. O que esperar do isolamento? O que esperar do mundo pós-Covid, Zuenir Ventura? Claro, Domênico, eu estou muito comovido, porque eu vou fazer uma homenagem aqui que eu fiz há algum tempo atrás e, naquele momento, alguns acharam que era prematuro. Eu dizia o seguinte, que havia um herói desse episódio aqui. Esse herói eram os médicos, melhor, eram os profissionais de saúde. E aí eu falava em dois grupos. No grupo que está na frente de batalha, arriscando, né, contágio, tudo aquilo que sabe, e um outro grupo, que era o grupo dos especialistas, que passaram, quer dizer, foram convocados pelos colegas, pelos jornalistas, e eles passaram aí, sobretudo a televisão, não só a televisão, e a Margarete foi a campeã desses convites, né, sabe disso, e foi da maior importância, porque não só explicar o que era essa doença, esse mistério que é esse vírus, como orientava também, dava esperança. Essa palavra de ordem, fique em casa, fique em casa. Cada médico que ia à televisão, cada especialista terminava a sua fala com essa palavra de ordem. Eu queria dizer o seguinte, para mim foi muito fácil vencer esse período aí do confinamento, porque nunca fui, eu nem minha mulher, nunca fomos voeiros. A gente foi muito de casa e tal. Então, a gente, enfim, isso aí não custou muito, não. Entende? O que custou mesmo foi, quer dizer, no nosso caso, no meu caso principalmente, foi que a gente mora junto, no mesmo andar, no mesmo porta com porta, com os netos, meus netos, Alice e Eric. Está sendo muito difícil, muito doído, ter que ficar dando adeus para eles, sem poder tocar, quer dizer, sem poder beijar, sem poder tocar. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que isso e eles sabem também que é uma causa importante, cívica, né? Isso é um gesto cívico, não é um sacrifício, é um gesto cívico. Então, eu queria dizer que essa não é em compensação, não, como meu amigo Veríssimo não deixaria eu dizer, mas há uma herança que não é só maldita desse vírus, né? Maldito, uma herança, digamos, bendita, que deixou claro, quer dizer, pelo menos para nós, a importância da ciência e a importância do afeto. Eu vi agora, há alguns dias, uma pesquisa que dizia o seguinte, foi feita uma pesquisa para saber o que os cariocas achavam, quer dizer, tinham mais saudade, sentiam mais falta no confinamento. Então, 84% declararam que era o abraço de um amigo ou de um parente, né? Quer dizer, e depois vinham outras preferências, até o cheiro do pão da padaria, né? Teve também um percentual grande de preferência, né? Era saudade, né? Quer dizer, então eu acho o seguinte, que quando eu digo que deixou, quer dizer, acabou deixando um pouco de respeito e de reconhecimento à ciência, de amor à ciência, de gratidão à ciência, também ao afeto. Porque esse foi um gesto de saudade que revela o que nossa cultura, quer dizer, nosso afeto foi sempre feito muito de gestos, né, de toques, né, que realmente faz falta. Eu estou morrendo de saudade de não abraçar meus amigos, não poder, né, beijar. Minha mulher diz que eu beijo todo mundo, beijo homem, mulher, beijo até cachorro na rua, que é um pouco de exagero só, mas é verdade. Então, isso aí realmente eu estou sofrendo muito, porque eu toco as pessoas, eu gosto de falar, beijando e abraçando e tal, mas eu sou também otimista, entendendo? Agora, é evidente que eu costumo dizer o seguinte, que no meu DNA estava escrito que eu ia ser careca e ia ser otimista, eu sou as duas coisas,
Mas eu prefiro, nesse momento, quer dizer, investir mais na esperança do que no otimismo. Entendeu? Quer dizer, realmente eu tenho minhas dúvidas, aliás, como todo mundo, né? Como diz a minha amiga querida, os dois únicos membros desse grande conselho, né? Enfim, esse encontro maravilhoso, que não somos médicos, né? Somos jornalistas. Então. E a gente ainda tinha em relação a vocês, esse conforto de ficar em casa. Quer dizer, a gente pode trabalhar em casa. Entendeu? Isso não é... Enfim, então eu queria dizer o seguinte, que eu queria agradecer a vocês e realmente reformar aqui, quer dizer, reforçar. Eu não vou falar das duas perguntas que você fez, porque já foram devidamente respondidas. Seria redundância minha eu tentar, enfim, acrescentar alguma coisa. Não tem nada a acrescentar. Eu tenho só coisa pessoal. Outro dia, me ligaram um jovem jornalista perguntando sobre, enfim, comparação de essa grande, né, pandemia com a tuberculose e com também a gripe espanhola. Eu falei, a gripe eu realmente não estava lá, não posso dizer. Mas a tuberculose, eu morei numa cidade que era a cidade de cura de tuberculose. Você nem dizia o nome, você tinha um hospital de tuberculose, você dizia que as pessoas eram HT, não eram nem tísico, você dizia então. E eu sobrevivi a isso, de modo que eu criei defesas, né, convivi muito com tuberculose e tal. Então, eu queria dizer o seguinte, que eu estou muito emocionado de estar aqui junto com vocês, ouvindo, aprendendo. Eu queria ter gravado, né, todos esses depoimentos aí, e eu não tenho nada a acrescentar, a não ser um muito obrigado.